Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez, aqui no Caminho de Damasco. A gente cumprimenta também o pessoal de casa. Nós estamos aqui hoje para mais uma entrevista, para aquele momento de muita riqueza de aprendizado, onde nós temos a certeza que o mundo espiritual está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, que é um lar para nós aqui também. O nosso companheiro hoje, o nosso entrevistado, é um amigo muito importante na nossa casa. Ele tem se portado como um verdadeiro repórter, porque sempre traz notícias do mundo em que os nossos olhos não alcançam. Escreveu vários livros através da psicografia do médium e sempre buscando esclarecer aquilo que a gente não tem conhecimento ou pouco sabe sobre. Hoje nós temos aqui a honra de receber em nossa casa o nosso querido amigo José Lázaro. José Lázaro escreveu muitas obras pela editora Sintonia, que vale a pena todos conhecerem, todos lerem. A sua última obra se chama As Dimensões Espirituais, com conteúdos excelentes. Nós temos aqui à mesa alguns exemplos, como Consciência Emergente, Contato Imediato. Ele escreveu muitos outros livros também em parceria com a equipe espiritual do Caminho de Damasco, com o Dr. Klaus, com Alex, com vários espíritos. Sempre tem a contribuição de José Lázaro, e sempre com esse perfil, buscando nos esclarecer. A sua linguagem é super acessível. Nos livros Das Dimensões, ele comenta bastante coisas sobre a transição planetária. São conteúdos para nós que somos espíritos imortais de extrema valia. Então recebam aqui na nossa casa agora o nosso querido José Lázaro. Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que possamos cada vez mais estarmos em busca deste Evangelho que tanto nos ilumina a consciência, que tanto nos faz caminhar na direção correta, na direção segura. A nossa irmã que fez a apresentação disse duas coisas significativas e verdadeiras. De fato, a nossa intenção, e quando digo nossa intenção, dos espíritos desencarnados, não é outra, senão deixar mais transparente possível que nós estamos bem próximos de vocês. A maioria das pessoas não tem uma mediunidade que as permita enxergar, perceber o mundo espiritual de uma forma mais ostensiva. Sendo assim, é o nosso desejo, nestas entrevistas, nestas conversas despretensiosas, dizer a vocês que nós estamos por aqui, que o plano espiritual, ele não começa lá, ele começa aqui, que o chamado mundo dos espíritos começa nas cercanias, nas circunvizinhanças dos encarnados. A dimensão espiritual, ela coexiste junto com a dimensão física. A diferença é que os encarnados não conseguem percebê-la, pelo menos a maioria, com clareza. E a segunda coisa que a nossa irmã disse, que também é algo relevante a ser dito, que o nosso papel, de fato, é trazer informações ao mundo dos chamados vivos. A maioria das pessoas que estão na doutrina espírita tiveram uma formação católica, o que é muito natural considerando a pouca idade da doutrina espírita. Isso faz com que tenhamos, mesmo os espíritas, uma certa dificuldade em compreendermos
algumas realidades fora da matéria. Isso faz com que muitas pessoas acabem desenvolvendo uma visão um tanto que romanceada, ou uma visão católica, ainda que espírita, sobre o mundo dos espíritos. Sendo assim, como no mundo espiritual existem inúmeras profissões, como aqui na Terra, a minha função maior, digamos assim, é trazer estas informações. Recentemente, não com tanta frequência, mas os nossos livros, que também são despretensiosos, visam justamente o desdobramento do pensamento de Allan Kardec. O codificador, a base de todos nós que estudamos a doutrina espírita, com as obras apresentadas por ele na codificação, os desdobramentos que tivemos depois das centenas e talvez milhares de obras literárias por vários autores diferentes, que nos trouxeram uma ampliação do entendimento sobre a vida no mundo espiritual. Sendo assim, os nossos livros apenas dão uma pequena contribuição nesse sentido, que as pessoas compreendam com mais clareza o que os aguarda depois desta vida. Quem é José Lázaro? Quando surgiu essa ideia de trazer o livro para cá? O seu primeiro livro foi escrito através de Agnaldo? Sim, foi. É bom lembrar que Jesus disse, e que nós, os espíritos, temos repetido, e mais recentemente o nosso querido José de Moraes transformou essa verdade no título de um livro, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Digamos assim, que da mesma forma que aqui na Terra existem os caça-talentos, aquelas pessoas que atuam no meio artístico, descobrindo novos talentos, e a partir dali, essa pessoa ela tem a oportunidade de fazer brilhar a sua capacidade musical ou artística. Muitos de nós espíritos também ficamos à caça, não de talentos, mas de médiuns. De médiuns que estejam dispostos ao trabalho, de médiuns que estejam dispostos a servir. E este é o meu papel, tão bem definido pela senhora. Realmente eu sou um repórter buscando parceria, buscando companhia, porque para nós espíritos não podemos produzir um livro sem o auxílio de uma ferramenta encarnada, sem o auxílio daquilo que se habituou a chamar médium, que foi o termo cunhado pelo senhor Allan Kardec. Então, a grosso modo, sou apenas um servidor que gosta de estudar, que gosta de ler e que gosta de escrever. E nem passa pela minha cabeça, nunca passou, ser considerado um escritor. Eu acho essa palavra pesada demais para os meus limitados conhecimentos. Eu busco alguém que esteja disposto a trabalhar. Fazemos uma sintonia, estabelecemos uma conexão, passamos o título do livro e aí torcemos para que o instrumento, para que o médium fique fiel às nossas ideias. E daí a alguns meses, se tudo der certo, temos uma obra nova para ser apresentada. Não com a intenção de criar polêmicas ou de trazer revelações, mas apenas de trazer reflexões, principalmente a respeito daquilo que já foi dito. Porque toda vez, e se não é assim, deveria ser, toda vez que lemos uma obra literária mais atual, deveríamos nos remeter ao codificador. Voltamos à base, estudamos Kardec, estudamos as obras mais atuais e vamos fazendo as comparações, as conexões, vamos alinhavando o conhecimento daquilo que nos é apresentado hoje com base naquilo que disse o codificador. Algo que muitas pessoas comentam, estudiosos da doutrina espírita, e é uma grande verdade,
é que Allan Kardec teve muito pouco tempo para se aprofundar em muitas questões. Ele nos trouxe a base, como um edifício. Imaginemos a doutrina espírita como um edifício de vários andares. O senhor Allan Kardec nos trouxe o alicerce, a base, e daí então outros andares foram sendo erguidos desde a codificação. E este edifício, ele é quase que infinito, porque ainda há muito a se saber sobre o chamado mundo dos mortos. Além desse trabalho que busca a nossa instrução, José Lázaro também trabalha com o Dr. Klaus. É isso? Sempre que possível, auxiliamos no que é possível fazer. Talvez os encarnados, e é natural que sejam assim, tenham uma dificuldade em compreender como se desdobra as atividades no mundo espiritual. Lembremos que toda vez que nós nos referimos ao mundo espiritual, estamos nos referindo quase sempre às dimensões mais próximas do orbe terrestre. E é importante assim colocarmos, porque quando falamos de mundo espiritual, temos sempre as dúvidas pertinentes ao assunto e ficamos sem compreender ou com dúvidas sobre como é essa estrutura, como é esse edifício que se desdobra para além da matéria. E como já foi dito aqui por oradores e dito também nos livros, enxerguemos o mundo dos espíritos como planetas, como dimensões que se organizam diferentemente uma das outras, de acordo com a condição evolutiva dos espíritos que se agrupam nesta ou nestas dimensões. Então nós teremos a dimensão X, a dimensão Y, a dimensão H, a dimensão C, D, E, quantas tiverem, que estão de acordo com a condição de vida daqueles espíritos que ali se encontram. Às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas com regiões que se habituou chamar de umbral. E não esqueçamos que o significado da palavra umbral é passagem, que os espíritos, em grande parte, vão estagiar nesse local justamente para uma espécie de depuração, para que as energias ainda densas, as energias ainda trazidas do mundo material, quando o espírito não logrou a evolução, possam ali serem diluídas e depois o espírito seguir viagem para uma região, uma cidade, uma colônia, como queiram chamar, digamos assim, onde ali ele possa, de fato, vincular-se ao trabalho. E trabalho é o que não falta deste outro lado. Se interessa a alguém, acredito que isso não interesse a maioria, damos a nossa contribuição à equipe de Dr. Klaus, mas não com a frequência dos demais espíritos que trabalham nesta casa. Entendemos que de todos os espíritos que falaram até agora, nas entrevistas, talvez eu seja o menos presente na instituição, já que os meus vínculos de trabalho não estão diretamente ligados ao plano físico, e é uma outra coisa importante de se dizer. Porque muitos encarnados se perguntam onde estão os grandes cientistas que passaram pela Terra, onde estão os grandes estudiosos do comportamento humano, onde está Freud, onde está Jung, onde está Albert Einstein, onde estão esses cientistas de renome que não escrevem aqui para a Terra,
estão vinculados a outras tarefas. Muitos deles já estão estagiando em dimensão superior e de lá estão realizando o trabalho relacionado àquela dimensão. É que nós temos uma visão muitas vezes estreita e achamos que a dimensão espiritual gira apenas em torno dos encarnados. E isso está longe de ser uma verdade. Há espíritos que têm outras tarefas, que têm outras coisas para fazer, que não seja o trabalho junto aos encarnados. Em 2012, quando foi publicado Nos Últimos Tempos, o Senhor cita a reurbanização astral. De lá para cá, mudou muito o cenário? Como anda essa reurbanização? O cenário vem se modificando já há algumas décadas. De um tempo para cá, esse termo transição, essa expressão transição planetária, ela acabou se tornando algo muito citado, falado, comentado, escrito nos meios espíritas principalmente. Todavia, desde a Primeira Guerra Mundial, é que este processo se acelerou e vem acelerando no decorrer das últimas décadas. E alguém poderia dizer assim, não parece, porque ele está dizendo que o processo de transição vem se acelerando, mas está tudo igual, quase não houve mudança, não percebemos uma humanidade melhor. E eu perguntaria a quem elaborou mentalmente essa questão, qual humanidade você está se referindo? De qual humanidade você está falando? É preciso considerar que quando falamos de transição planetária, estamos falando das humanidades. Basta lembrar que para 8 bilhões de encarnados, temos hoje no mundo espiritual, ligados à Terra, pelo menos 30 bilhões de espíritos, divididos em dimensões espirituais, astrais, subcrossais, alguns no umbral, outros em umas regiões melhores, outros em outras. Então, essa reurbanização ou essa reestruturação, ela não começa nos encarnados. Isso começa a partir destas regiões espirituais, algumas delas muito mais densas que o plano físico. Existem dimensões que são constituídas de espíritos que possuem quase que uma animalidade, sem nenhum ou quase nenhum raciocínio lógico. E estes espíritos também precisam e estão sendo atendidos, sendo socorridos. A reurbanização extrafísica consiste na seleção desses espíritos. Quem vai ainda reencarnar, quem não vai mais reencarnar, não aqui, e o processo de limpeza destas regiões. Poderíamos fazer uma comparação simbólica. Quando, numa cidade, um prefeito resolve construir casas populares, então ele pega uma comunidade, antigamente conhecida como favela, e hoje se dá o nome de comunidade, que tem ali barracos de lona, de madeira. As pessoas então são retiradas desses locais onde habitavam e um trator, uma máquina escavadeira desta prefeitura entra e vai derrubando tudo para a construção de moradias, digamos, mais dignas. É mais ou menos isto que nós fazemos, particularmente no astral inferior. Nós limpamos. E quando afirmo que nós limpamos, não é no sentido simbólico. Nós limpamos mesmo, derrubamos, colocamos fogo, desconstruímos, para ali serem construídas moradias, mais escolas, tudo
que possa contribuir com a evolução da humanidade. Imaginem vocês que pelo menos 2/3 dos espíritos que hoje habitam a Terra ou estão habitando as dimensões próximas a ela não permanecerão na Terra. Serão conduzidos para outros orbes. Então vocês façam uma ideia de como conduzir bilhões de espíritos, 2/3 da humanidade, catalogá-los, separá-los, de acordo com o karma que carregam, de acordo com os erros cometidos, para também definir em que orbe esses espíritos devem ir. Então, entendamos, meus queridos irmãos, que uma transição planetária, efetivamente, para acontecer, não pode ser um passe de mágica. Eu não gosto, e nós espíritos não gostamos de dar datas, fazer previsões, porque como já foi explicado aqui tantas vezes, é muito relativo a questão de datas. O que é programado pode não vir a acontecer. Mas, pelo menos, nos próximos 30 anos, a Terra ainda não terá se tornado um planeta de regeneração. E mesmo depois dela adentrar esta condição, observemos a questão da língua portuguesa. Um planeta de regeneração não é um planeta regenerado. Fica a ideia na cabeça das pessoas que quando a Terra adentrar a condição de mundo de regeneração, que todo o mal desaparecerá da Terra e o bem reinará plenamente. Isto é coisa dos mundos felizes, do outro patamar evolutivo. Mundo de regeneração, quando a Terra alcançar essa condição, novamente teremos novas etapas até o planeta tornar-se, aí sim, um mundo regenerado. De uma forma geral, então, podemos dizer que teremos fases de regeneração. Fases de regeneração. Como ainda teremos, nas próximas décadas, as últimas fases da condição de provas e expiações, quando fechar este ciclo, então iniciaremos novas fases de um mundo de regeneração. Segundo a doutrina, e tantos esclarecimentos que nós já tivemos aqui, os dragões são seres dotados de muita força mental, de muito magnetismo. Ainda temos muitos por aqui? Temos. Como Jesus já afirmou, que o seu reino ainda não é deste mundo, nós vamos encontrar muitos espíritos, desde as épocas mais remotas, que se posicionam contra o Evangelho do Cristo. Em algumas religiões, eles são chamados de demônios. Uma palavra mais pejorativa, o diabo. Em outras localidades, são os inimigos. Todas estas definições servem para definir um mesmo ser, um espírito ou alguns espíritos, e quando falamos de alguns, estamos falando de alguns milhares, alguns deles no corpo físico, a maioria fora do corpo físico, são seres de uma evolução intelectual invulgar, com amplos conhecimentos de religião, de ciência, de psicologia, com amplo conhecimento da mente humana, que travam esta guerra contra Jesus, porque eles querem dominar a Terra. Não conseguirão, evidentemente. Todavia,
eles ainda estão nesta batalha. Perdendo. Pode não parecer, mas o mal está perdendo. O problema de quem está no corpo é uma visão muito estreita e uma pressa de que as coisas aconteçam do dia para a noite. Nenhuma mudança profunda, seja numa pessoa, seja numa instituição, seja num planeta, pode acontecer num passe de mágica. Tudo requer um processo, tudo requer etapas que se sucedem, sem saltos, mesmo porque é a própria vibração dos encarnados e dos espíritos próximos do orbe terrestre que sustentam a atividade destes seres, que se alimentam das vibrações negativas por conta do baixo nível de autoconhecimento da maioria daqueles que hoje habitam a Terra. Sem entrarmos em detalhes e sem termos a intenção, nenhuma intenção, de falarmos de política, mesmo porque, se fôssemos escolher um partido, teríamos que estar no partido de Jesus, na política de Jesus. Quero referir-me a um episódio que comprometeu bastante a harmonia do orbe terrestre por um período. Foi quando, no auge da pandemia, no auge do isolamento social, estes espíritos, profundos conhecedores do comportamento humano, agiram em massa, projetando na mente dos encarnados o medo sem controle, o medo que tira a razão, o medo que faz com que potencializemos os nossos problemas, o medo que abala a nossa fé, o medo que tira a nossa capacidade de raciocinar. Este tipo de medo nos coloca a serviço das trevas. Alguns com consciência disso, outros apenas manipulados. A verdade é que nesse período uma densa vibração se formou em torno do planeta. E eu poderia dizer uma densa vibração que ainda não se desfez totalmente até hoje. Isso não significa, naturalmente, que o medo sem controle seja o único instrumento utilizado por esses espíritos. E aí, nós aqui damos um conselho muito simples. Deixando de lado o raciocínio com as massas e falando apenas do individual, avaliem as vossas fraquezas. Avaliem as vossas fraquezas. São nelas que esses espíritos vão atuar. E por falar em Covid-19, a Covid provavelmente mexeu muito aí com o lado de vocês. Já era meio que previsto? Vocês estavam preparados para este enfrentamento? Sim e não. Estávamos preparados porque, estando no mundo espiritual, aqueles que são responsáveis por isso, não é uma função que me cabe, mas aqueles que estão atuando nessa área vão avaliando as inclinações, vão avaliando as tendências que a sociedade vai tomando. Então nós víamos que, de fato, um ruído no microfone. Pronto. Vamos lá. Nós observávamos aqueles que
atuam nesta área, que havia um movimento significativo nesse sentido. Analisando, se quiserem que eu continue sem microfone, não tem problema. Podemos? Então nós sabíamos que algo iria acontecer. Porque embora muitas pessoas ainda não acreditem neste fato, todo este movimento do desenvolvimento do vírus foi gerado a partir de mecanismos do astral inferior. Todo o astral inferior se movimentou nesse sentido. Então, isso nós sabíamos. Isto nós tínhamos consciência que iria acontecer. Mas, como é comum, nós não sabíamos ao certo qual seria a reação das pessoas. Como é que as pessoas iriam se portar diante. Como é que as pessoas iriam se portar diante de um problema, de uma pandemia tão grave. E aí então, o medo exagerado, a manipulação da massa e outros acontecimentos fizeram com que nós não tivéssemos uma previsão do que realmente iria acontecer. Lembrando que em termos de volume de desencarnados, nesse sentido não, porque estamos habituados a etapas, momentos da vida em que acabam desencarnando em guerras, pandemias, epidemias, muitas pessoas de uma só vez. Então, neste sentido, estávamos preparados. E já que estamos falando de desencarne, vou fazer uma pergunta em relação a esse nosso processo de desprendimento do corpo físico. Se eu já tenho um certo entendimento, como é definido o meu habitat no plano espiritual? Quem vem me receber, a minha moradia, local que eu vou ficar? É mais uma questão vibratória. Somos atraídos vibratoriamente para o local que nos afinizamos e para o local, digamos assim, que fizemos por merecer pelas obras aqui na Terra. Não se trata de uma escolha com padrinhos, de preferências e tudo mais. Trata-se, como já foi dito por muitos outros espíritos, de uma questão de peso vibratório. Peso vibratório. O perispírito tem um peso específico, que não tem a ver com gordura, que não tem a ver com estar mais gordo ou mais magro. Quando eu digo que o espírito, o perispírito, tem um peso específico, me refiro à sua vibração, à sua energia. E é esta sua vibração que é o resultado de como ele é, o que fez, o que pensa, o que sente, que vai determinar o habitat deste espírito, que vai determinar o local onde ele permanecerá. Certo. Há uma citação no livro, Nas Dimensões, que no desencarne ninguém vai ficar desamparado. Mas as pessoas automaticamente pensam, então como fica a questão do umbral? Para estes que fazem esse tipo de questionamento, o que o senhor tem a dizer? Aqueles que estão sofrendo no umbral não estão desamparados. Essa expressão, ela é subjetiva. É a mesma coisa de dizer assim, fulano morreu. Será que ele está sofrendo no mundo espiritual? Esta pergunta precisa de uma outra pergunta. O que é que você define como sofrimento no mundo espiritual? O que é sofrer para você? Você se refere ao espírito sofrer porque desencarnou e não aceitou a morte? Você se refere ao sofrimento de não querer se afastar dos entes queridos? Você se refere ao sofrimento de estagiar numa região umbralina?
Ou você se refere ao sofrimento, do remorso e da consciência de culpa do espírito, observando o que ele fez enquanto encarnado? Há espíritos que sofrem horrores numa cama de hospital, numa colônia espiritual, recebendo água, alimentação e tratamento todo dia. Eles não estão no umbral, não estão no inferno das labaredas, mas têm a consciência culpada, queimando-lhes a alma, e estão em grande sofrimento. Então é preciso, quando falamos de localidades no mundo espiritual, quando falamos deste cuidado que existe no pós-morte, temos que considerar a subjetividade. Lembremos, se um espírito que está numa região inferior, ali ele está podendo se livrar das toxinas que acumulou no seu perispírito, para que depois seja socorrido, ele está sob os cuidados de Deus. Ele está sob a proteção divina. O fato da divindade ser misericordiosa não exime o espírito de colher os frutos daquilo que ele plantou. Então não vamos confundir. Deus é misericordioso e sua misericórdia alcança a todos, não a ponto de anular a lei de causa e efeito. Eu vou repetir. As leis divinas são de misericórdia. Deus é misericordioso, mas não a ponto de anular a lei de causa e efeito. Os centros espíritas do plano espiritual, muito diferente do nosso? Novamente temos a subjetividade. Depende de que dimensão estamos falando. Porque além de centros espíritas, também temos igrejas católicas, igrejas evangélicas, temos cultos espíritas, cultos evangélicos, cultos católicos, de acordo com a disposição mental de cada um. E alguém vai dizer assim, mas isto é inconcebível, porque se o espírito está desencarnado, se ele morreu, como é que ele não se convence de imediato da reencarnação? Como é que ele não se convence que está no mundo espiritual? Lembremos que as leis de Deus não violentam a consciência de ninguém. Que há pessoas muito boas, boníssimas, servindo em templos que não são espíritas. E essas pessoas não podem ser constrangidas a se transformarem em espíritas, até porque seria uma pretensão muito grande acharmos que são os espíritas que estão com a razão. Lembremos que o Cristo tem uma preferência, entre aspas, pelos bons, pelos que amam, pelos caridosos. Não nos esqueçamos, embora a importância da doutrina espírita no que diz respeito ao esclarecimento, à orientação, à consolação, religião ainda é rótulo. Religião ainda é uma referência externa. Um padre bom que desencarna, como exigir dele que uma vez desencarnado ele vá fazer palestra no centro? Se ele fez bom uso da batina, e se no mundo espiritual inúmeros católicos estão desencarnando e ainda tem o apego à Igreja Católica, por que não esse padre, ainda que tenha conhecimento sobre a reencarnação, não possa ali estar pregando para eles? É evidente que com o passar do tempo, é evidente que depois de um período nesse mundo espiritual, pastores, padres e mesmo os espíritas, porque não se enganem, hoje na Terra há muitos espíritas com uma ideia equivocada sobre o mundo espiritual. Há muitos espíritas que têm também uma compreensão, digamos assim, tortuosa sobre o mundo espiritual. Então, cada qual vai se adaptando à sua condição.
Então, quando desencarna um médico de bom coração, nós não ficamos preocupados em ensinar a reencarnação para ele. Nós não ficamos perguntando em que você acredita? Você acredita em espíritos? Você acredita em Deus? Nós perguntamos assim: o senhor é médico? Sou. O senhor quer trabalhar? Quero. Vem cá no hospital, então tem um monte de gente para atender. E o trabalho de socorro é mais importante do que essas outras coisas, não é? A letra, às vezes, não é o mais importante. As mãos operosas no bem, na necessidade, isto sim é mais importante. Então, se o médium acabou de desencarnar, ele tem uma boa base, está disposto, ele vai arrumar emprego fácil? Sim. Sim. Digamos, numa singela comparação, que aqui no mundo espiritual, como acontece aí na Terra, nós temos que apresentar o currículo. Entendi. Precisa ter currículo. E aqui não tem o apandreamento que vocês às vezes têm aqui. É currículo mesmo. E não vale curso à distância só para pegar diploma. Aqui não. Aí na Terra até que passa. A pessoa faz um curso de 3 meses e tem um diploma. Porque quem deu o curso quer o dinheiro. E quem fez o curso quer o diploma. E nenhum dos dois, um não quer ensinar, o outro não quer aprender. Aqui não. Aqui o currículo tem que ser sério. E sim, respondendo a sua pergunta, para quem tem currículo, não falta trabalho. E vocês poderiam perguntar, mas tem o risco de eu ficar sem trabalho no mundo espiritual? Eu diria que tem o risco de você ficar até sem moradia no mundo espiritual. E eu não vou me alongar, porque eu estou aqui lembrando que eu escrevi sobre isso no livro Dimensões Espirituais e no livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou. Inclusive, nesses 2 livros, nós citamos como vive uma comunidade onde os moradores têm as suas casas semelhantes. Uma casa não pode ser mais bonita que a outra. Uhum. E nenhum morador pode ter 2 casas. E a casa não é patrimônio de quem mora, até porque um dia ele vai reencarnar. É patrimônio da administração do lugar. Existe ataque espiritual na sua dimensão? E se existe, como isso acontece? Em todas as dimensões espirituais próximas da Terra existe ataque espiritual. De todas as dimensões que são citadas, os umbrais, as regiões até fora da região umbralina, sofrem os ataques espirituais. É evidente que se nós estivermos falando de uma dimensão melhor, de uma dimensão onde os espíritos ali são mais capacitados, estes ataques são diferentes. Se um assaltante, ou se meia dúzia de assaltantes vão assaltar uma casa, convenhamos, eles têm que ter um preparo. Se esse mesmo grupo de assaltantes vai assaltar um banco ou um carro forte, compreendemos que aí então eles precisam de uma maior estrutura, de uma inteligência, de um plano mais seguro para conseguirem fazer o ataque. Então isso depende muito de quem nós estamos falando ou de que região nós estamos falando. Isso acontece aqui na Terra também. Que tipo de espírito obsessor vai atacar um médium A, um médium B ou um médium C? Depende. Depende do quê? Da importância do médium A, do médium B, do médium C. O senhor está dizendo que tem médium que não tem importância nenhuma? Todo mundo que serve Jesus tem importância. Ocorre que, para estes espíritos, alguns médiuns e tantos outros que não são médiuns representam um perigo maior. Vocês podem imaginar, e aqui eu vou fazer uma pergunta com base na pergunta da nossa irmã, vocês podem imaginar que tipo ou que tipos de ataque, que tipos de espíritos tentaram destruir a tarefa de Allan Kardec? Vocês podem imaginar quanto ataque não sofreu o médium Chico Xavier?
considerando a missão dos dois. Considerando a missão dos dois, quantos ataques devem ter sofrido? E para não dizer que estamos fazendo uma separação, para não ficarmos apenas no meio espírita, também, quantos ataques espirituais não terá sofrido um Gandhi, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá? Quantos ataques não terá sofrido aquele trabalhador de Jesus, discreto, que serve o Cristo no anonimato? Porque estamos falando de ataques a pessoas do bem, conhecidas. Mas há uma infinidade de pessoas do bem, desconhecidas, no anonimato, que estão servindo Jesus. E quanto mais ela trabalha no bem, mais atacada ela vai ser. E não se preocupem, não temam as perseguições. Não temam as perseguições, porque nunca, jamais, em hipótese alguma, lhes faltará o apoio espiritual. Para o trabalhador de Jesus, que é fiel ao seu trabalho, nunca, em hipótese alguma, lhe faltará o amparo espiritual. Agora, quando ele deixa a enxada enferrujar, quando ele não levanta cedo para pegar na charrua, quando ele reclama demais, quando a preguiça é uma companheira diária, quando a vaidade se faz presente, quando se busca a recompensa, aí então, nestes casos, o trabalhador do Cristo, já em perturbação e desequilíbrio, acaba não fazendo por merecer a presença dos bons amigos espirituais. O senhor poderia nos dizer um pouco sobre os espíritos co-criadores que atuam direto com Cristo? Posso dizer alguma coisa daquilo que me disseram. Não pensem vocês que nós espíritos que aqui conversamos com vocês temos acesso às dimensões superiores. Não, não é assim. Se nós dissemos ainda há pouco que há a questão da vibração, do peso específico do perispírito, haveremos de imaginar que aqueles espíritos que trabalham diretamente com Jesus, também conhecido em algumas literaturas como espíritos crísticos, são aqueles que atingiram um nível tão evoluído que podem gozar da presença de Jesus. E eles, de fato, como a senhora colocou, estão aí como co-criadores, auxiliando Jesus na administração de planetas, ajudando Jesus na criação, evidentemente, com a presença de Deus, que é o Criador, no suporte na criação de outros planetas, fazendo a chamada transmigração planetária, que é justamente o deslocamento de espíritos para outros lugares. E mais uma vez eu vou perguntar a vocês já pararam para imaginar o tamanho de uma nave, a estrutura de uma nave para acolher milhões de espíritos e transportá-los de um planeta para o outro? Mas vocês já imaginaram a estrutura da ciência, os avanços tecnológicos para determinadas naves transportarem espíritos para fora da galáxia? Então, nós não podemos reduzir a nossa pequenez à compreensão daquilo que é grande demais para entendermos com detalhes. Não tenho dúvidas, quando falamos do universo, das galáxias, das muitas moradas da casa do Pai, quando falamos da transição planetária, quando nos referimos, ainda que palidamente,
sobre a evolução de Jesus, estamos nos referindo a acontecimentos tão grandes, tão gigantescos, que não temos a menor condição de compreender em profundidade. À medida que o espírito evolui, ele vai tendo acesso a tudo isso. E eu, outro dia, soprei no ouvido do médium que fazia uma palestra, porque ele estava fazendo palestra em um determinado local, em que as pessoas estavam reclamando muito do calor, porque os encarnados adoram reclamar do calor, quando está calor, e do frio, quando está frio. E o próprio Allan Kardec, nas suas entrevistas, nos relata que em determinados planetas, agora não estou falando do mundo espiritual, em determinados planetas onde há espírito encarnado. Eu não posso dizer gente, porque gente é uma referência ao espírito humano. E se o ser criado por Deus nunca reencarnou aqui na Terra, ele pode ter outras denominações, que não humano e não gente. E aí já começa a complicar o nosso entendimento. E voltando a Kardec, ele vai nos dizer que há planetas em que a temperatura é amena e se mantém amena em todas as estações do ano, de dia e de noite. A temperatura é amena, não há oscilação, nem para o calor, nem para o frio. E talvez aí nesse lugar vocês não reclamem tanto, não é? Hoje nós vivemos numa sociedade muito ansiosa, adoecida e às vezes podemos dizer que até mesmo enlouquecida, com o mau uso de tecnologia, inversões de valores e etc. Como salvar a família no sentido literal da palavra? Bom, talvez essa seja a pergunta que eu vou responder de forma mais rápida. Ok. E vou ainda ajudar a nossa irmã Carla, que trabalha na editora Sintonia. Leiam o livro Consciência Emergente. Lá explica isso. Bom, temos muitas perguntas, muitas mesmo. E está maravilhoso ficar te ouvindo. Trouxe muita coisa boa para nós. A gente pode fazer uma entrevista com José Lázaro, parte 2, porque a gente não tem mais tempo, infelizmente, aqui. Nós podemos, sim. Eu gostaria de ressaltar, agora falando um pouquinho, bem rápido, Fique à vontade, da condição do médium. É interessante porque, de todas as entrevistas, esta talvez tenha sido a que o médium está mais tranquilo. Por vários motivos. Como já escrevemos muitos livros em parceria, como existe já uma sintonia, como o meu timbre de voz é muito semelhante ao timbre de voz do médium, como a minha linha de pensamento é muito semelhante à linha de pensamento do médium, isso gera um acolhimento maior, isso gera uma tranquilidade maior. E gerando essa tranquilidade maior, me permite ser eu mesmo naquilo que eu falo. Porque vocês sabem, e se não sabem deveriam saber, que o médium sempre interfere um pouco mais ou um pouco menos na fala do espírito. Essa ainda é a condição humana. Essa ainda é uma das dificuldades da mediunidade aqui na Terra, que é até um certo ponto um processo natural chamado de animismo e que pode, em algumas circunstâncias, gerar algumas barreiras intransponíveis para o espírito. E por esses motivos que eu acabei de dizer, hoje eu fiquei muito à vontade para falar do jeito que eu queria, da forma que eu queria, sem nenhuma interferência do médium. Então, sim, podemos marcar uma outra oportunidade com todo prazer. Perfeito, e a gente agradece muito e com certeza queremos muito. Falar contigo, até por conta do seu nome, nos remete automaticamente àquela passagem
maravilhosa que Jesus traz Lázaro à vida. Então, sabendo que Ele é o nosso modelo, te entrego as minhas palavras, a nossa gratidão. E é muito bom, muito bom. E a espiritualidade, este momento aqui, para quem vivencia, para quem está presente, para quem recebe em casa, o alcance é inenarrável, porque a oportunidade que nós temos hoje, o alcance é muito longo, eu não encontro nem palavras para expressar, porque é só a gente querer. Vocês estão aí dispostos, estão nos oferecendo, então só cabe a nós fazermos a diferença. Muito obrigada, muito, e a palavra é toda sua. Sim. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Transfiro, se me permitem, estas palmas para aqueles que a merecem de verdade, aqui nessa dimensão. Como foi dito desde o início, o meu papel é apenas de relatar, de informar, de fazer reportagem. Estas palmas, elas devem sim serem endereçadas à equipe espiritual que aqui milita, sustentando essa casa com muitas lutas. E para encerrar, baseando-me na fala da nossa irmã, lembrando de Jesus, que faz o convite, Lázaro, vem para fora. O convite de Jesus é para que Lázaro deixe o túmulo e venha para fora. Fazendo aqui uma simbólica comparação, eu poderia dizer a vocês que nós todos saiamos do túmulo da nossa preguiça, do túmulo da nossa ignorância, do túmulo da nossa vida medíocre, aceitando o convite de Jesus, indo para fora de nós mesmos, para enxergarmos profundamente o nosso ego e, a partir daí, renovarmos as nossas atitudes. E renovando as nossas atitudes, a partir daí, renovarmos o mundo que nós vivemos. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.